nossos irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero mandar um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas quartas-feiras e também nas sextas-feiras. Um forte abraço a todos vocês que estão aí em seus lares, que deram uma pausa agora nos afazeres da casa para nos acompanhar mais uma vez no dia de hoje, na noite deste dia. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós começamos lá atrás, desde o capítulo 1, e hoje nós já estamos no capítulo 9. Vamos dar início ao capítulo 9 de 1 aos Coríntios. E eu tenho a certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Hoje eu creio que vai ser uma breve palavra. Penso eu, né? O homem faz planos, mas é Deus que dá a última palavra. Mas eu tenho a certeza que a palavra que vai ser ministrada nesta noite vai vir de encontro à nossa necessidade, vai tirar alguma dúvida e vai nos esclarecer em alguns pontos que muitas vezes questionamos, pensamos, né? Será que está certo? Será que não? E eu convido você em nome de Jesus, nesta noite, você que tem uma Bíblia, em nome de Jesus, se você quiser nos acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia já aí, em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9. Nós vamos dar início ao nosso ensino da palavra. Eu tenho a certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Enquanto você procura aí, eu queria mandar um abraço também para os nossos irmãos que estão trabalhando. Quem sabe numa horinha de folga, está lá podendo nos ver, também nos acompanhar. Você que está num hospital, num asilo, você que está viajando. Chuva de bênção sobre a sua vida, muita paz, muita luz, muita bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Você que pode nos acompanhar na leitura da palavra de Deus, nós vamos ler aqui alguns versículos primeiro. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. É um capítulo mais extenso um pouquinho, nós vamos dividir em duas partes este capítulo. Nós vamos hoje até o versículo 14, e a semana que vem, com a graça do Senhor Jesus, nós vamos prosseguir no versículo 15 em diante. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. O tema, o assunto desta palavra hoje é a liberdade e os direitos dos apóstolos. Vamos ver o que Paulo vai ensinar para nós, aquilo que Paulo ensinou para os irmãos em Corinto, para aquela igreja que estava lá em Corinto. Vamos ver qual foi a recomendação dele, o ensinamento. Ele estava expondo aqui então os direitos que eles tinham como apóstolos, o que eles podiam fazer, o que eles não podiam, o que eles abriam mão, né, para fazer a obra de Deus. É isso que nós vamos ver. E eu tenho a certeza que vai ser bênção para a nossa vida em nome de Jesus. Se você querer dar um glória aí, compartilha este vídeo, né? Acompanha, participe, porque Deus é mais na nossa vida em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura então, versículo 1 até o versículo 14. Em seguida começamos o versículo 1 discorrendo e vai ser bênção para a glória de Deus. Amém, Jesus? Gostaria de antemão mandar um abraço aos irmãos que nos acompanham assiduadamente, vamos dizer assim, perdoa se eu falei errado. Mas a minha irmã Edna lá em São Paulo, né? Nosso irmão Rudney, que estão sempre conosco aí, são assíduos nas quartas e na sexta-feira. Quero mandar um abraço para eles. Chuva de bênção sobre vocês em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo em diante, Paulo falando: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso?
Não sois vós a minha obra no Senhor? Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Glória a Deus! Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que têm em contínuo estão junto ao altar? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, vamos lá no versículo 1 então. Não vamos delongar muito, porque a palavra sim tem que ser assim objetiva, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para nós. Em nome de Jesus. Do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai tratar de um assunto em primeiro lugar. Só lembrando que o tema desta palavra até o versículo 14 é a liberdade e os direitos dos apóstolos. Ele começa assim no versículo 1: não sou eu o apóstolo, ou seja, ele estava lembrando os irmãos da igreja de Corinto que ele era um apóstolo. E quem era um apóstolo? O apóstolo é chamado apóstolo aquele que tem o chamado do seu mestre, que andou com o mestre, que viu o mestre, que recebeu diretamente o conselho do mestre. Esse é um apóstolo. Paulo começa falando aos irmãos de Corinto, fazendo uma pergunta: não sou eu apóstolo? Mas Paulo não andou com Jesus. Paulo não viu Jesus. Quando Paulo se apresenta na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, quando ele se apresenta na Bíblia Sagrada, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, já tinha ressuscitado e já tinha subido ao céu. Somente os apóstolos que lá estavam, que acompanharam Jesus, que seguiram Jesus, que pregavam o Evangelho, a palavra, o Evangelho da graça. E Paulo não conheceu Jesus assim pessoalmente, de andar com ele, assim, com os outros 12 tiveram essa oportunidade. Mas como ele é apóstolo, como ele começa falando não sou eu o apóstolo, é porque não foi Paulo que andou com Jesus, que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou Paulo e chamou ele para o apostolado. Quando Paulo ainda perseguia a igreja de Cristo, quando ele vai à cidade de Damasco, recebendo as cartas de autorização dos reis, para perseguir todos que falassem do nome de Jesus, todos que temessem o nome do Senhor, fossem levados para as cadeias, eram levados para as arenas, para serem queimados vivos, serem crucificados. Paulo fazia tudo isso.
quando ele estava indo lá buscar os nossos irmãos que temiam a Deus na cidade de Damasco, Jesus se apresenta para Paulo. E quando esse encontro acontece, Paulo vai cair no chão porque ele ficou cego, porque o brilho da glória de Jesus cegou aquele homem, ele não podia enxergar. Mas quando ele estava sem enxergar, ele vai falar para aquela voz, para aquela luz: quem és tu, Senhor? Paulo não podia ver, mas ele sabia que na frente dele tinha uma autoridade, alguém muito poderoso, maior que ele, mais forte do que tudo. Então ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aleluia. Aquele homem agia errado, mas aquele homem tinha o temor de Deus dentro do seu coração. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabe muito bem quem é quem, irmão. Deus sabe muito bem quem são aqueles que o amam de verdade, ainda que estejam fazendo coisas desagradáveis, mas sabe quem o ama de verdade. E Paulo, quando ele cai, ele sem ver, ele fala para Jesus assim: quem és tu, Senhor? Aí Jesus vem e fala para ele: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Daquele dia em diante, daquele encontro em diante, Jesus chama Paulo para o servir, para ser apóstolo, para servir ao Senhor Jesus, para levar a palavra para os gentios, levar a palavra para os reis e para as autoridades daquela época. Porque Paulo era um homem muito de muito conceito naquela época, entre as autoridades daquela época. Haja visto que os discípulos, que os apóstolos, os 12 apóstolos, eles pregavam para os judeus. Eles não tinham entendido ainda que a mensagem da cruz não era só para os judeus, mas eram para todos. Então Paulo é chamado por Jesus para pregar para os gentios e também para os reis e autoridades daquela época. Então Paulo foi chamado para ser um apóstolo do Senhor Jesus. E Paulo começa falando aqui: não sou eu apóstolo, porque os irmãos que moravam em Corinto, uma cidade grega, os gregos eram considerados como gentios. Para os 12 apóstolos, os gregos e pessoas de outra nação, para eles não era assim dado o direito de levar a palavra de Deus naquela época ainda. Eles não tinham tido esse entendimento. Mas Jesus chamou Paulo justamente para isso, para levar para os gentios, para os gregos e para outra classe de povos, para os romanos, para os fenícios, para todos os povos. E Paulo lá em Corinto, ele vai lá e prega a palavra de Deus, e lá reúne um grupo de pessoas, se forma uma igreja, e Paulo começa a cuidar daqueles irmãos que eram até então gentios. Não eram judeus, mas a palavra de Deus foi até eles através do apóstolo Paulo. E Paulo vai ensiná-los e vai explicar muitas coisas para os irmãos lá em Corinto, que eram gentios, ainda eram gregos. E ele começa falando assim: não sou eu apóstolo, ou seja, Jesus me chamou para o apostolado, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo. Ele não andou com Jesus aqui na terra, mas ele viu Jesus através de uma luz luminosa na entrada de Damasco. Ele fala: não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Aleluia, Senhor nosso. Para Paulo, Jesus sempre era Senhor. Para mim e para você, irmãos, Jesus sempre tem que ser chamado de Senhor também, não de você, como as músicas, canções gospel estão falando hoje, né? Em muitas canções gospel, Jesus é chamado de você, o Espírito Santo é chamado de você, mas não é bem assim não. A Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis e Apocalipse, vai falar que Jesus Cristo, ele é Senhor. E Paulo fala isso com muita veemência, falando: não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Porque a palavra Senhor quer dizer dono. Paulo estava falando assim: Jesus, ele é meu dono, ele manda em mim.
Uma vez ele deixou bem claro isso quando ele falou: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Outra vez ele vai falar assim: sede meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa, maravilhosa. Então nós temos que trazer Jesus da nossa vida todos os dias como Senhor, como uma autoridade na nossa vida, como alguém que é maior do que nós. E nós temos que sempre nos colocar na nossa posição, no nosso lugar de servos de Deus. E Ele é o nosso Senhor. Que nós somos o vaso, nós somos o barro, mas Ele é o oleiro. Sempre nos colocar com essa reverência, com esse respeito na presença dEle. Falando para Ele: Senhor, pode moldar a minha vida da maneira que o Senhor quiser. O que o Senhor fizer na minha vida está bem feito, porque o Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu oleiro, o Senhor cuida da minha vida. Louvado seja Deus. Para que se cumpra aquela palavra que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Senão nós sempre vamos traçar os nossos planos, nossos caminhos, nossos projetos, nossos sonhos, porque nós temos o nosso braço forte ainda. Não, irmãos. Sem Jesus, Ele deixou bem claro quando Ele falou. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Pode fazer faculdade, pode fazer o que você quiser. Pode estudar artes marciais, pode estudar contabilidade, você pode nem dormir se empenhando, mas se Jesus não for na sua vida, a Bíblia vai falar assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então temos que trazer Ele na nossa vida como Senhor, como Paulo trazia para a vida dele. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Em outras palavras, eu fui até Corinto. Eu coloquei a minha vida em risco, mas eu me coloquei diante do Senhor para que vocês fossem alcançados. Então, em outras palavras, vocês são meus filhos na fé. Em outras palavras, vocês são minha obra no Senhor. Vocês são minha obra no Senhor. Então, para vocês eu sou apóstolo. Eu tenho cuidado de vocês, eu cuido de vocês, porque eu apresentei a Jesus para vocês, então eu cuido de vocês. É como hoje, né? Nós temos alguns irmãos que a gente não pode estar junto, outros moram em outra cidade, mas Deus nos levanta aqui, para que o pastor Jorge possa ministrar a palavra também, para que eles possam aprender, para que você possa aprender. Mas tudo isso não é obra do pastor Jorge, é obra do Espírito Santo, em nome de Jesus. E ele fala que se eu não sou apóstolo para os outros, porque muitos falavam, não, ele não andou com Jesus, ele não é apóstolo. Mas ele fala que se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Porque quando ninguém falava de Jesus para vocês, eu fui lá e falei. Quando ninguém orava por vocês, eu orei. Quando ninguém dava cara a tapa por vocês, eu fui lá e dei. Quando ninguém entregava a vida por vocês, eu fui lá e entreguei. Então Paulo, ele se dedicou aos irmãos. Então ele falava, então se eu não sou apóstolo para os outros, para vocês eu sou. Porque vocês são o meu selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 3 ele fala, e esta é a minha defesa para os que me condenam. Se muitos falam que eu não sou apóstolo, não tem problema. Jesus me chamou para apóstolo e eu ganhei vocês para Jesus. Então eu estou cuidando de vocês como apóstolo. Estou ensinando vocês como devem fazer. É por isso que eu estou escrevendo esta carta. Em outras palavras, ele estava falando isso. No versículo 4 em diante, ele vai entrar numa outra questão sobre o direito dos apóstolos. Em primeiro lugar, ele se apresenta como apóstolo e ele afirma para os irmãos de Corinto que ele é apóstolo do Senhor Jesus na vida deles.
Agora no versículo 4 ele vai levantar uma outra questão sobre o direito de ser o apóstolo. Qual o direito que ele como apóstolo tinha? Ele fala aqui no versículo 4. Não temos nós direito de comer e de beber? É lógico, irmão, ninguém vai viver sem comer e sem beber, né? Mas existem irmãos que entregam a vida na obra missionária, como Paulo. Então eles tinham que comer e tinham que beber. Como é que vai sobreviver? Não é verdade? Igual hoje, existem irmãos que vão lá para o Amazonas, que vão para outros lugares. Existem missionários assim, que eles não sabem o que vai ser, eles só vão com a passagem de ida. Chega lá, não sabe onde vai ficar, onde vai morar, estão pregando o Evangelho. Incrível que pareça, irmão, porque hoje em dia é raro até a gente falar isso. Antigamente era comum a gente falar obra missionária. Hoje a gente fala isso, parece que isso daí é do outro mundo, mas não. Existem pessoas também que entregam a sua vida a Cristo, que por amor às almas, eles vão para esses lugares, não sabem como vai ser a vida deles, se vão ter o que comer, se não vão ter o que comer, se vai ter onde dormir, onde não vai ter onde dormir. Existem pessoas assim, e Paulo vivia nessa questão e nessa situação. Ele dizia que como apóstolo, como pregador do Evangelho, ele fala, não temos nós direito de comer e de beber? Era um direito que eles tinham como apóstolo, porque eles viviam na obra missionária. Outra questão que ele vai falar aqui no versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? É uma outra questão, um outro direito que ele tinha como apóstolo. Nós não podemos ter uma esposa para nos acompanhar, para nos ajudar no nosso ministério, na nossa vida? Ou somente os outros apóstolos podiam ter esse direito? Porque Pedro tinha uma esposa, sabemos disso, porque um dia Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele. Então Pedro tinha uma esposa, então os outros também tinham. Então ele fala assim, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Aí no versículo 6 ele vai falar, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, eles trabalhavam na labuta durante o dia, porque lá na frente nós vamos ver que Paulo ele trabalhava na confecção de tendas com um casal de irmãos que moravam em Corinto. Então ele trabalhava também, mas quando ele trabalhava, por isso que ele fala aqui, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quando a pessoa trabalha o dia todo, ele chega na casa dele, ele quer ter alguma coisa na casa dele, alguém esperando, uma esposa que tem um alimento para ele, mas não, ele trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que continuar trabalhando, fazendo as coisas da casa e tem que sair para pregar o Evangelho. Então ele fala assim, não temos nosso direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? É uma outra questão que ele mostra aqui, que ele tinha esse direito. Aí ele vai dar umas comparações para nós aqui nos versículos, sobre o trabalhar. Ele fala assim, quem jamais milita, quem jamais luta, né, a sua própria custa, ou seja, para mim ter o meu salário eu preciso trabalhar, né? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isso segundo os homens, ou não diz também a lei o mesmo? Então, segundo os homens é assim, se você trabalha, você é digno do seu salário. Trabalhou o mês inteiro, você vai receber o seu mês de trabalho. Agora, a lei também fala isso sobre aqueles que pregam o Evangelho. Ele diz aqui, não diz a lei também o mesmo? E ele continua no versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Então o boi está lá
puxando o arado para preparar a terra. E o boi para comer um pouquinho, você vai tampar a boca do boi para ele não comer, você não vai dar alimento para o boi, só quer que o boi trabalhe. Então ele fala assim, porque está escrito na lei de Moisés, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Aí ele faz a pergunta, porventura tem Deus cuidado dos bois? Mas ele continua falando, ou não diz certamente por nós? Ele está usando o boi, como na lei de Moisés, está usando o boi como uma comparação para nos ensinar que a gente precisa trabalhar, mas precisa se alimentar, precisa se cuidar. Mas ele continua falando, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Em outras palavras, se você está trabalhando, você é digno de seu salário. Você é digno de ter algo para comer, algo para vestir, um teto para te abrigar, é isso que ele está falando aqui. Aí ele faz uma comparação para os irmãos lá, versículo 11. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, se nós estamos pregando o Evangelho, falando de Jesus para você, dando exemplo com a nossa própria vida para vocês, se nós nos semeamos as coisas espirituais, levando o Evangelho, fazendo com que vocês sejam livres do pecado, da mentira, do engano, da enfermidade, de Satanás, do inferno, da morte eterna, será muito que de vós recolhemos as carnais, que vocês não nos abençoem de alguma maneira, para que a gente possa não trabalhar tanto e dedicar mais à pregação do Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas? É isso que ele está falando aqui. Então, será muito que de vós vocês recolhemos as carnais, que vocês nos abençoem de alguma maneira? Versículo 12 ele fala, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Por que não mais justamente nós? Nós, ele fala ele, Barnabé ali no caso, que os apóstolos que levaram a mensagem da cruz para eles, que divulgaram a palavra da salvação. Vocês acham que nós não somos dignos? Os outros não tem problema receber alguma coisa de vocês abençoá-los, mas para nós não podemos? Porque é assim, irmão, aquele que realmente faz a obra de Deus, aquele que põe a mão no arado, aquele que se entrega por vidas, essa pessoa normalmente não tem valor, essa pessoa normalmente ela não é valorizada, não é respeitada, essa pessoa não tem não recebe aquela atenção realmente, porque é assim, meu irmão, principalmente nos dias de hoje, aquele que se dedica na palavra como nós estamos nos dedicando, nós não temos valor. Por quê? Olha quantas pessoas estão me acompanhando agora. Conta aí. Você está vendo quem está me acompanhando? Olha só. Ah, se eu tivesse aqui revelando os mistérios, o segredo e o oculto e o escondido, já tinha 300 pessoas aí participando comigo dessa live, revelando o segredo, o oculto e o escondido. Ah, mas estaria muita gente. Mas como a gente está na palavra, ensinando a verdade que liberta, nós temos 1 ou 2 pessoas nos acompanhando. E olha lá, se tiver 1 ou 2 pessoas, mas Jesus mandou subir na pedra. Lembra da pedra? Jesus mandou subir na pedra e pregar para as aves. Jesus mandou subir na pedra, pregar para os passarinhos, para os matos, para os insetos. Eu estou pregando, eu estou ensinando. Eu tenho a certeza que essa palavra vai cair em algum coração, em algum lugar, e eu já estou feliz com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa obra não é minha, é de Deus. As vidas que estão ali para ser alcançadas são de Deus e é Deus que vai alcançá-las. Eu estou na pedra pregando o Evangelho. Então ensinar dá trabalho. E a querer aprender a verdade, se livrar do pecado que muitos amassageiam em suas vidas, muitas pessoas
não querem se livrar de seus pecados, de estimação. Então não querem ouvir essa palavra. Porque essa verdade aí, muitas vezes, ela vem como uma telha, sabe? Que a gente tem que ficar raspando e dói. Para tirar aquela craca, aquela sujeira que se chama pecado. O ensino da palavra liberta. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, se eu tivesse aqui no Eis que te digo, mas teria umas 500 pessoas para mais aí participando comigo já. Ah, se teria. Mas não importa, estou em cima da pedra e estou pregando o Evangelho. O grande eu sou me mandou e eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Paulo está falando aqui para os irmãos essa questão, que é muito para eles ajudarem ele a ajudá-los para que eles pudessem se dedicar mais na obra missionária, na evangelização. Ele falou, se eu faço, eu cuido de vocês na parte espiritual, oro por vocês, estou com vocês, estou escrevendo essa carta para vocês. Será muito de vocês receber uma ajuda de vocês para que eu possa me dedicar mais na obra? É isso que ele está falando para nós. Mas olha o que ele diz na sequência do versículo 12. Mas nós não usamos desse direito. Homem de Deus é assim, irmão. Não dá de um jeito, dá de outro. Aquele que tem um chamado desde o ventre, como Deus falou para Jeremias. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te nomeei, e as nações te dei por profeta. Louvado seja Deus. Esse homem, essa pessoa, para ele, com jeito ou sem jeito, ele vai lá e faz a obra de Deus. Nem que seja para ele passar fome, porque lá na frente nós vamos ver que Paulo passou fome, passou frio, foi perseguido pelos que se diziam da sua nação, por aqueles que não eram da sua nação, foi perseguido, foi preso, apanhou, não tinha o que vestir, passou frio. Tudo isso ele passou, porque o homem de Deus, que tem o chamado de Deus, ele não olha para o momento, mas ele sabe que Deus é com ele, e Deus vai honrar a vida dele. Ainda que ele tenha que perder, ainda que ele tenha que deixar de lado tudo aquilo que ele gosta e quer, mas ele vai e faz a obra, porque esse é o chamado de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui, mas nós não usamos desse direito. Se vocês não estão nos abençoando, nós vamos com fome mesmo pregar o Evangelho. Nós vamos com uma roupa meio rasgada mesmo, ou sem uma blusa ou um agasalho. Nós vamos pregar, continuar fazendo a obra, porque nós não usamos desse direito. Se vocês não querem nos abençoar, nós vamos fazer a obra da mesma forma. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, irmão. Que não vê dificuldade para estar na presença de Deus, para fazer a obra de Deus. Porque ele ama Deus, ele ama as almas. Ele quer que vidas sejam alcançadas, louvado seja Deus. E é Deus que faz, irmão, é Deus que dá o suporte, porque essas têm um chamado desde o ventre da mãe. Louvado seja Deus por isso. Ainda nos dias de hoje, no ano de 2021, não tenha dúvida que ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não amam a eles mesmos, mas eles se colocam na posição, que não usa do direito que muitas vezes tem, que muitas vezes alguém vai pregar, é longe, não dá para ir, você tem que pregar não sei o que, mas é muita dificuldade, ou tá sol, ou tá frio, não dá para ir. Mas aquele que tem um chamado, irmão, ele vai com frio, ele vai vai a pé, não tem carro, vai a pé, vai de bicicleta, vai andando, ele vai fazer a obra de Deus. Paulo fala que nós não usamos desse direito. Se vocês não querem nos abençoar, não tem problema, porque nós não usamos desse direito também. Mas nós continuamos firmes na obra do Senhor. Nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo. Suportamos tudo. Antes, suportamos tudo. Versículo 12 do capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós vamos fazer a obra de Deus. A obra que Deus nos chamou para fazer, nós vamos fazer. Seja com fome, vamos com fome. Se for para ser preso, nós vamos ser presos. Se for para apanhar, nós vamos apanhar. Porque
Paulo apanhava direto, mas ele estava continuando pregando o Evangelho. Ele vivia nas cadeias, ele vivia preso, as pessoas prendiam ele porque ele pregava o Evangelho. Os invejosos, os ciumentos, falavam calúnia dele, ele caía na cadeia. Chegava lá, ele pregava o Evangelho na cadeia. Um dia nós vamos ver lá na frente que ele vai falar para nós que ele já era embaixador de Cristo nas cadeias. Ele pregava o Evangelho em tempo e fora de tempo, louvado seja Deus. Então ele fala assim: mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Agora ele vai fazer a recomendação, mas ele vai afirmar de novo que eles tinham direito de serem abençoados pelos irmãos de Corinto ou por irmãos de outras igrejas também. Eles tinham esse direito, ainda que eles abrissem mão. Porque se eles abençoassem, amém. Se não abençoassem, eles continuariam a obra mesmo, do mesmo jeito. Com todas as dificuldades, para não pôr nenhum impedimento ao Evangelho de Cristo. Como ele falou aqui. Suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Mas no versículo 3 ele vai reafirmar que eles tinham esse direito. Porque o tema do assunto que nós estamos tratando é a liberdade e os direitos dos apóstolos. Que eles tinham esse direito. Então ele vai falar assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Era assim, os sacerdotes da tribo de Levi que cuidavam do templo, eles se alimentavam daquilo que o povo levava para o templo, para o sacrifício. Uma parte era para se alimentar, porque os levitas a tribo de Levi foi a única que não recebeu herdade, herança de terras, mas a eles foi dado o direito de ministrar no templo de Deus. Então, se alguém não levasse o sacrifício para oferecer para Deus no altar, eles não tinham como sobreviver. Mas então toda a carne que era oferecida no sacrifício lá no templo, uma parte os sacerdotes, os levitas tiravam para eles poderem sobreviver. Então é por isso que ele fala aqui: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? É isso que ele estava falando aqui. Mas para encerrar aqui agora ele fala assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Esse era um direito que eles tinham. Mas que ele não queria arrumar nenhuma confusão por causa disso. Que se ele tivesse uma ajuda, ele iria pregar o Evangelho. E se ele não tivesse ajuda material de ninguém, financeira, alimento, veste, ele continuaria pregando o Evangelho da mesma maneira. Quem sabe, muitas vezes, por muito menos, nós já falamos assim: eu não vou mais na igreja. Quem sabe, por muito menos, nós já falamos assim: eu não quero seguir mais este caminho de Jesus. Por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. Coisas tão pequenininhas, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer, Pedro fala na sua carta lá, que o homem é como uma flor do campo. Seca-se a árvore, seca-se a erva e cai a sua flor. Um dia nós estamos aqui, outro dia não. Um dia temos saúde, outro dia não. Um dia temos dinheiro, outro dia não. Um dia temos trabalho, outro dia não. O homem é assim, irmão. Resumindo, nós estamos com a nossa vida nas mãos de Deus e queremos colocar coisas tão pequenas para impedirmos de estarmos na presença de Deus. De fazermos a obra de Deus e pregar o Evangelho. Paulo falou: não importa. Se alguém fizer para mim, eu vou pregar o Evangelho. Isso não vai ser impedimento algum. Se alguém fizer, eu vou pregar o Evangelho. Se ninguém fizer nada, eu vou continuar pregando o Evangelho. Ainda que seja com fome, ainda que seja sem um agasalho, ainda que sem ter algo para vestir corretamente, mas eu vou pregar o Evangelho. Eu vou fazer a obra de Deus. Esses são os direitos e a liberdade que os apóstolos tinham. Mas a maior liberdade, o maior direito que eles tinham
é o amor que eles sentiam pelo Senhor Jesus. Aleluia. Que eles não abriam mão, que eles não negociavam, porque eles queriam pregar esta palavra gloriosa, queriam anunciar, alcançar o maior número de pessoas possível, para que a palavra fosse ao encontro de muitas almas, para que vidas fossem resgatadas das mãos do diabo, resgatadas das mãos do inferno, fossem resgatadas da enfermidade, da angústia, da tristeza e de tantas coisas que assolam a vida do ser humano. Porque quando encontramos a Jesus e esta palavra, a nossa vida é transformada. Que Deus possa te abençoar, irmão, minha irmã. Que de alguma maneira esta palavra possa ter vindo no seu coração nesta noite. Que você possa usufruir deste ensino nesta noite. Que você possa ter entendido esta palavra. Que esta palavra possa gerar na sua vida vida. Que essa palavra venha gerar na sua vida contentamento e prazer de conhecer este Deus que tudo pode. Porque Ele te ama e não abre mão de você. Ele coloca um pastorzinho aqui, feio, velho, cabelo branco, para falar para você que Jesus te ama, que Ele te ama. E Ele te ensina a seguir o caminho que você deve seguir. Creia nisso. Jesus te ama. Ninguém pode te amar como Jesus te ama. Muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Receba essa palavra. Se você me ouviu até agora, se você me acompanhou até agora, Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo possa te revelar muito mais no seu coração ainda. Que você possa entender esta palavra sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos, sobre aqueles que pregam o Evangelho. Eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor, o mais pequeno de todos, para falar para você que Jesus te ama e para ensinar você a palavra de Deus. Convido você quarta-feira que vem, esse mesmo horário, às 19h30. Vamos prosseguir neste capítulo e você é o meu convidado para participar comigo em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos novamente aqui para a honra e glória do Senhor. Mas eu gostaria de avisar você que a sexta-feira agora, em nome de Jesus, nós vamos entrar aqui no Facebook para a glória do Senhor, a partir das 20 horas. 20 horas e 10 minutos, porque eu estarei pregando numa igreja e eu vou transmitir ao vivo lá da igreja a pregação da palavra de Deus. Nós somos convidados por um pastor abençoado, um pastor amigo nosso, o pastor Sidney, da igreja Chama Pentecostal. E nós vamos estar pregando a palavra de Deus lá na igreja. E nós vamos transmitir nesse horário a pregação da palavra de Deus. A partir das 20 horas, sexta-feira que vem, fique atento aí. A partir das 20 horas, já fique atento. Que 8 horas da noite, 8h05, mais tardar 8h10, nós estaremos entrando ao vivo aqui, sexta-feira agora, lá da igreja do pastor Sidney, que é o pastor presidente, a igreja Chama Pentecostal. Estaremos ali pregando o Evangelho. Você é meu convidado a participar comigo desta pregação, desta palavra maravilhosa. Chuva de bênçãos sobre a sua vida. Muita paz, muita luz na sua vida. Que o Senhor te dê uma noite abençoada, uma quinta-feira abençoadíssima. E sexta-feira estaremos juntos novamente para a honra e glória do Senhor. Um beijo no seu coração, um abraço. Jesus ama você. Você não tem noção de como Jesus te ama. Para concluir, Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 que esse amor não tem altura, não tem largura e não tem profundidade, não tem comprimento. É esse amor que Ele sente por você. Deus te abençoe. Que o Senhor renove suas forças, te dê saúde e que toda enfermidade caia por terra e que você seja abençoado, seja feliz. A tristeza vai embora agora em nome de Jesus. Alegria cheia na sua vida em nome de Jesus. E sexta-feira que vem, às 20 horas, das 20 horas em diante, das 8 horas em diante, nós vamos entrar ao vivo lá da igreja do pastor Sidney, a igreja Chama Pentecostal,
trazendo a palavra de Deus para todos vocês. Nos acompanhe e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e viva Cristo nosso Senhor para todo sempre. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.